Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez com um vídeo, né? Um assunto bem delicado, melindroso, mas essencial para a nossa vida, para o nosso crescimento no relacionamento. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre quando a mágoa sufoca o amor. Isso mesmo. Vou repetir aqui, quando a mágoa sufoca o amor. Isso mesmo. Nós vemos essa história, uma história bem delicada, uma história bem interessante, né? Justamente na vida de Davi, né, e Mical. Um dos problemas centrais entre Davi e Mical foi a falta de apoio mútuo, né? Mical criticou Davi quando ele dançou diante de Deus. Está em 2 Samuel capítulo 6. Então, muitas vezes o relacionamento falta admiração mútua, né? Aquela admiração que é fundamental, né? Um admirar o outro, né? Pelo que o outro faz, os sonhos que o outro tem, né? Muitas vezes ele quer mudar de profissão, não tem o apoio da esposa, né? Muitas vezes a esposa tem um sonho de realizar alguma coisa, tipo ser uma empreendedora, o marido não apoia, e tudo isso vai tirando, não é? Aquela admiração de um para com o outro, né? Porque o parceiro, ele sente, né? Justamente quando é valorizado, né? Nas suas decisões, a não ser que seja uma decisão, não é? Insana, mas quando são decisões assim, digamos assim, maduras, decisões espirituais, né? É muito importante quando um valoriza o outro, né? No caso de Mical, ela ridicularizou a vida do seu marido, que não era só o marido, era também um rei, né? E geralmente, acredito que muitas pessoas, né, uma multidão, todo o povo ficou sabendo do desprezo, né, de Mical para com o seu marido Davi, que era também o rei de Israel, sabe? Isso mina a autoestima do homem e também, né, da mulher, e criam barreiras emocionais gigantescas, isso mesmo, entre um e o outro. Antes de criticar ou menosprezar, procure entender o que é importante para o outro. Se algo é motivo de alegria para ele, celebre com ele ou também celebre com ela, mesmo que não seja tão importante para você. Não seja egoísta, individualista no relacionamento, porque isso vai lhe prejudicar e vai ruir esse relacionamento. Pode ficar certo no que eu estou falando, tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer aqui o canal. Aí, ó, tá vendo? Assine o canal, me ajude aqui, tá certo? Eu estou sempre trazendo vídeo aqui de relevância para vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos para a palavra. A palavra tá vindo por ali. Cadê a palavra? Eita, me enrolei aqui. Só um minutinho, pessoal. A palavra tá vindo, viu? Ali a palavra. Tá vindo aí a palavra. Tá certo? Vamos ler a palavra, pessoal. Vamos embora. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando, quer dizer, dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Observe que essa mulher, né, por nome de Mical, esposa de Davi, né, foi uma mulher que não foi bem sucedida. Por quê? Porque é justamente isso aí que aconteceu, não é? Mical, ela cresceu na casa de seu pai, que era Saul, né, onde Davi foi visto como inimigo, sabe? Ou seja, Israel teve uma grande vitória através de Davi, ao invés do rei, né, que era Saul na época, ter se aliado a Davi, ter valorizado Davi, ter dado a Davi uma mão amiga, coisa assim desse tipo. Ele deu a sua filha, né, como uma aliança política, né? Ou seja, aquilo era um interesse, porque para Davi tomar posse da sua filha, ele tinha que matar 100 homens, e ele matou 200. Ou seja, porque Saul achava o seguinte, que aquela tarefa, aquela missão, né, Davi ia morrer naquela tarefa.
No entanto, Davi, ele foi um homem que, além de trazer, né, o dote, aquele desafio diante do rei, ele trouxe em dobro e cada vez mais aumentava a ira, no caso, não é, do seu pai, que era Saul, não é, que era o pai de Mical, a esposa de Davi, cada vez mais. Davi, quando se casa com Mical, né, ele, na realidade, foi perseguido, ou seja, Saul queria matá-lo, sabe? E ali gerou, pessoal, muitas coisas ali, foi perseguição em família, né? Ou seja, um querendo destruir a vida do outro. E Mical ficou no meio, né? Porque Mical, até então, ainda amava Davi. No entanto, com o decorrer do tempo, a gente vê que ela o menosprezava, né? Ou seja, porque ela não tinha filhos, não gerou filhos, e isso gerou vários tipos de conflitos internos na vida daquela mulher. Ela não foi uma mulher que se abriu, né, para viver, né, a sua vida com o seu esposo, mas ela, tudo indica, pela personalidade dela, pelo pouco que se fala nela, que ela era uma mulher que tinha, né, uns ressentimentos no seu coração. Então, o que acontece? Aquele sentimento de repugnância que seu pai tinha em relação a Davi passou para sua filha, e ela passou a repetir os mesmos padrões e comportamentos do seu pai, concernentes, claro, à vida do seu parceiro, do seu marido e rei, Davi. Então ela cresceu num lar, não é, desajustado, sabe? E o que acontece foi que ela trouxe isso para o seu relacionamento, podemos assim dizer. Porque relacionamento é sempre assim, as pessoas trazem para os seus relacionamentos as suas culturas, os seus costumes, os seus hábitos, não é? As suas deformações de caráter, coisas assim desse tipo. E aí, quando as pessoas não entendem que ali é um novo tempo, que ela está vivendo e que ela tem que ter ali, né, um bom senso para que ela não venha justamente a repetir, né, ou seja, o que muitas vezes o seu pai, porque não é o fato de ser pai que está certo, né, que está correto. Muitas vezes o pai erra e passa para os filhos aqueles maus hábitos, aqueles maus costumes, né, e assim sucessivamente. É muito importante que as pessoas conversem, né, que dialoguem, mas parece que houve ali uma trave, se fecharam os dois ali naquele relacionamento e ficou aquele relacionamento, não é, bloqueado. Isso influenciou muito, né, as crenças, os comportamentos, a espiritualidade, não é, enfim, aquela coisa toda, sabe? Então, o que foi que ela trouxe para a sua família, para o seu relacionamento? Ela trouxe muitas coisas negativas. Ela tinha que ter quebrado os ciclos, né, negativos junto com Davi, que era um homem, né, que agradava a Deus. Não era um homem perfeito, mas era um homem que tinha um sentimento, sabe? Mas o problema era tão agudo que o próprio Davi também, ele ficou, não é, travado em relação a isso. Por falta de comunicação, a crise foi aumentando, né? Todos os casais, quando falta comunicação, a tendência é a crise se tornar aguda, né? A Bíblia não relata uma conversa honesta entre Mical e Davi sobre suas mágoas, não é? Enfim, aquela coisa toda. Como a gente sabe, o seu pai, praticamente na lua de mel, não é, queria matar o seu genro. Ela salvou Davi, mas o que acontece? O seu pai, ele escolheu outro marido, Davi é constituído rei e exige que ela volte. Mas ela voltou, mas ela já tinha um outro relacionamento e ela voltou, mas não voltou aquela mulher feliz, não voltou aquela mulher, sabe, aquela mulher de bom grado, voltou aquela mulher amargurada, aquela mulher, sabe, entende? E foi uma mulher que teve uma história triste, podemos assim dizer, a Mical, né? E trouxe isso para o seu casamento. E aquele relacionamento foi um relacionamento distante. Ela ficou estéril, a intimidade emocional morreu,
Segundo Samuel 6:23 revela, quando o casal para de dialogar, a mágoa se acumula como uma ferida que nunca cicatriza. A distância emocional cresce, não é? E a intimidade vai morrendo aos poucos, não é? E quando vê, não tem mais sentimento. Não deixe as mágoas que se acumularem. Separem um tempo para conversas sinceras, sem acusações, apenas compartilhando sentimentos. Use frases como eu sinto muito, me perdoe, me desculpe, eu vou procurar fazer certo da próxima vez, coisa assim desse tipo. Né? Quarto lugar, o respeito é o alicerce de qualquer relacionamento, não é? Mical menosprezou Davi chamando-o de vulgar, ou seja, alguém que não tinha valor. Isso feriu o respeito no relacionamento. Feriu também, né, a questão de ser homem, né, ser rei, enfim, feriu a autoridade do homem. E quando a mulher fere a autoridade do homem, o homem ele se recolhe. Muitas vezes ele não discute, que a maioria discute, e dentre essa maioria existe uma minoria que parte para a violência, né? Enfim, aquela coisa toda. O respeito é a base que sustenta o amor. Sem respeito, o amor definha, esfria e se acaba, né? Demonstre respeito pelo seu parceiro nas palavras, nas atitudes. Nunca o ridicularize, especialmente em público, né? Se algo a incomoda, converse com em particular, com empatia e paciência, né? Em quinto lugar, pessoal, reconheça quando a relação precisa de cura. É isso mesmo. A história de Mical e Davi não termina bem, infelizmente. Não vemos ali reconciliação entre eles. Quando a mágoa é grande e não há perdão, o relacionamento adoece. A ferida emocional precisa de tratamento, às vezes com ajuda externa, aconselhamento, terapia, orações, muitas vezes até jejuns, né? Confissão, perdão, e reconciliar, levantar a cabeça e seguir caminho, sabe? E reconstruir tudo de novo. Aí pode acontecer de tudo se tornar melhor, né? Se o casal não consegue mais conversar sem brigar, sem discutir, sem baixaria, palavras de baixo calão, palavras torpes, procure ajuda, né? Procure um conselheiro, principalmente cristão, psicólogo que seja cristão também. Pode ser um instrumento de Deus para trazer cura e restauração na sua vida, né? Um relacionamento precisa de admiração, pessoal, de apoio mútuo, isso tanto da parte do homem como da mulher, né? Então, o diálogo honesto e respeito, às vezes é preciso coragem para pedir ajuda. A história de Mical e Davi nos ensina que ignorar esses pontos pode custar caro, em esterilidade emocional, afastamento, dor. Não espere chegar a esse ponto, comecem hoje a reconstruir a ponte entre vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês e vamos finalizar aqui, não é? Justamente com essa palavra poderosa, e medite nessa palavra porque ela é poderosa mesmo, ela é forte, ela é tremenda e eu tenho certeza que ela pode fazer a diferença na sua vida e você pode viver um tempo novo, de novo. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Esse foi o grande erro dela, né? Desprezar o rei, tá bom? Então não despreze a sua amada, não despreze o seu amado. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração e a gente se vê.